Desde que o primeiro spin-off de 90 Dias para Casar estreou, lá em 2017, muita coisa já se passou, claro, né, na franquia e também na vida dos participantes. Quando se trata de antes dos 90 dias, não dá para dizer que a escolha do elenco foi muito certeira, né? Pelo menos do ponto de vista amoroso, não dá para dizer, né? Porque já foram o quê? 6 temporadas? Acho que sim, né? E nas 5 primeiras, nem 10 casais conseguiram sobreviver. Ou seja, menos de um quarto, né? É um número bem alto aí de separações. Será que você sabe quem são esses casais que sobreviveram ao programa? Pois então, mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me sigam também lá no @eugregoriomartins, custa nada, é de graça. Se você quiser fazer parte aqui do clube de membros também do canal, você vai ter acesso aí a alguns vídeos com uma certa antecedência e conteúdos também exclusivos. Só você clicar no segundo link que tem aqui na descrição ou no botão de Seja Membro. Vamos começar por Larry e Jane, né? Direto lá da primeira temporada, casal polêmico. Larry e Jane ficaram famosos pela icônica cena do porco assado, né? Feita ali de uma maneira bem artesanal pela família da Jane. Que colocou uma péssima reação, aliás, provocou, né? Provocou uma péssima reação no Larry, porque apesar desse começo aí embolado, né? O relacionamento deles realmente foi pra frente, acredite você. Tem uma atualização de fãs, né? Lá no fórum Reddit, que diz que eles se mudaram depois da Flórida, né? Pro Texas, e que o Larry arrumou um outro emprego, e a Jane, inclusive, tá trabalhando no Walmart. Além disso, eles compraram também uma casa, né? Uma casa pequena, mas é a casa deles. Não quiseram morar no motorhome, né? Pois então, os dois eles têm um canal aqui no YouTube. O canal a gente já comentou há um tempo atrás. Eles até postam algumas atualizações da vida deles. O Instagram também o Instagram também tem, mas está sendo atualizado desde 2023, né? Que foi quando eles foram lá para as Filipinas para ver a família dela. Ao que tudo indica, o casal tá sólido, tá indo aí firme e forte também. Agora, Tarek e Hazel. Eu vou colocar aqui Tarek e Hazel nessa lista, apesar da situação dos dois ser uma grande incógnita, né? Uma grande interrogação. Porque eles tiveram um bebê em 2024 e a Hazel foi capaz de ficar bem quietinha sobre quem era o pai da criança o tempo todo, né? Como os dois passaram um tempo separados, realmente essa criança poderia ser de outra pessoa, né? Mas, voltando um pouco no tempo, nós conhecemos essa história aí lá na segunda temporada, com cenas gravadas também nas Filipinas. A Hazel, ela era mãe solo, era evangélica e bem tímida, que parecia estar um pouco ali na dúvida, né, quanto ao seu relacionamento com o Tarek. E pensar que ela chegou nos Estados Unidos já tocando terror, se assumindo bissexual, querendo arrumar uma mulher para poder fazer um trisal ali com o marido, né? É, meu amor. Pois bem, a Hazel, ela chegou a sair de casa em 2023, como a gente comentou aqui no canal, alegando, né, que ela sofria violência doméstica. E enquanto eles estavam separados, o Tarek acusou a Hazel de tentar uma manobra para poder conseguir se separar e não ser expulsa dos Estados Unidos. Porque até então, né, eles tinham pouquíssimo tempo de casados, e aí ela poderia muito bem perder esse visto. Depois disso eles voltaram, aí passou pouco tempo e ela apareceu grávida. E, assim, o status deles virou um grande mistério, né? Mais uma vez. E a gente simplesmente não sabe em que pé que tá isso aí. Infelizmente. Agora, Ben e a Kini, né? Esses, eles têm uma história, assim, tão maluca e tão cheia de plots, né? Que chega a ser engraçado também ver que eles estão aí firme e forte. Porque todo mundo desconfiava da Akine, né? Todo mundo que desconfiava, na verdade, até superou, né, essa desconfiança. E por quê, né? Porque o motivo disso tudo foi a família dela tentar dar uma desperta, porque eles queriam cobrar uma grana bem alta aí do missionário Benjamin, só porque o cara era americano. Só que assim, eles não contavam que não só ele, né, não só o Benjamin, como milhares também de outros americanos, passam por uns bons perrengues financeiros, né? E vivem com a conta bancária ali no aperto, né?
talvez não tô dando vermelho, mas não aperto. O casamento deles aconteceu, foi em abril de 2021, e eles nunca mais voltaram para, pelo menos para as franquias maiores, né? Eles até fizeram algumas atualizações, mas não voltaram mais. Além de levarem uma vida muito mais discreta, mostrando só algumas novidades ali no Instagram, mas eles não falam muito da vida deles. A mais recente, né, dessas atualizações é que a Kylie tá grávida. Aliás, esse bebê aí, eu acho que já até nasceu, tá? Mas se já não nasceu, deve estar bem perto de nascer, mas eu acho que já nasceu. A gente sabe, né, só sabia que era uma menina, mas enfim. O filho do Ben, ele convive bastante também com eles, né? Ele é mostrado ali em várias fotos. E se dá muito bem também com a madrasta. Esses dois, eles realmente são a prova de que às vezes é melhor ficar longe das câmeras para poder limpar a imagem, né? Coisas boas podem sair daí. Agora, uma curiosidade é que eles são muito amigos do David Jane, né? Que tem bastante fotos ali dos dois, né? Esses dois casais se encontrando. Só que assim, né? David e Anne também são pessoas extremamente sociáveis, né? Eles são arroz de festa. Então eles estão no Instagram de praticamente todos os ex-participantes. 90 dias pra casar. Bom, Avery e Omar. Olha, se eu tivesse que falar o nome de um casal que realmente estuda e trabalha pra poder ter um futuro, eu teria que falar de Avery e Omar, por incrível que pareça. E assim, realmente é incrível, né? Porque eles estão muito bem, depois da gente ter conhecido a história maluca dos dois na terceira temporada do Antes dos 90 Dias. Que foi quando o Omar tinha 5% de chance de conseguir entrar lá nos Estados Unidos. O casal, ele chegou a morar em Dubai, como a gente contou, e eles mostraram no YouTube, o que não é nenhum problema para a religião também dos dois, porque eles casaram lá no Líbano, né? Então tá meio tudo ali, né? Faz a mesma coisa. Casaram naquela cerimônia, inclusive, bizarríssima, que a mãe dela ficou sem entender absolutamente nada. As coisas deram mais certo também, né? E aí o Omar acabou conseguindo a cidadania. Assim que ele botou os pés nos Estados Unidos, ele foi fazer o curso lá para poder conseguir exercer a profissão de dentista, né, nos Estados Unidos. Eu não entendo muito bem desse assunto, mas se não me engano, para os cursos de saúde, os americanos eles exigem que até mais do que uma revalidação de diploma, né? A pessoa ela tem que quase que passar por uma nova graduação, se não for uma nova graduação, né? No curso lá que ela fez. Em novembro de 2024, a Avery compartilhou também que o Omar ele já estava há poucos meses de conseguir o diploma, né? Da universidade. Pelas minhas contas, ele deve finalizar esse curso aí entre... Na verdade, ele já deve ter finalizado, né? Porque acho que era abril e março, assim, que eu tinha calculado, né? Pois é, enquanto isso, a Avery também tá trabalhando duro, ela também trabalha na área da saúde, só que, diferente, né, do Omar, ela trabalha num cargo administrativo. E tem o Aqué que ela ganha também com as redes sociais, né? Já que ela é bem blogueira, né? Bem blogueirinha mesmo. Os dois, eles compartilharam também uma notícia muito ruim, né, recentemente, porque a Avery descobriu que ela tem lupus, que é aquela doença lá autoimune, né, que provoca uma série de dores, que eu acho que é a que a Selena Gomez tem. Enfim, é uma doença bem complicada. A notícia boa é que eles compraram uma casa, né, uma casa bem bonita, porque a Avery já mostrou também, né, no Teco Teco. É uma propriedade bem grande também, por sinal muito espaçosa, muito bem valorizada. Enfim, assim, então muito bem, né? Obrigado. Agora, Rebecca e Zied, gente, vocês lembram? Pois é, né? Outro casal aqui da terceira temporada que a gente tinha certeza que daria errado e pagamos com a língua, né? Porque lá estão eles firmes e fortes e juntos. E olha que o Zied, eu pensei que o Zied seria que nem o Mohammed, né? Ele já teria passado do tempo há muito tempo, né? Eu não sei, já teria sido expulso do país, era o que eu imaginava. Os dois eles se casaram antes de Avery e Omar, numa cerimônia também pra lá de discreta, que aconteceu em abril de 2020, com tudo fechado ali, né, em meio à pandemia. Isso foi mostrado, inclusive, também depois de uma outra temporada. Mas eles tinham que se casar, assim, de uma forma meio rápida, porque os 90 dias estavam acabando. Apesar da diferença de idade, que são 22 anos, os dois eles estão fazendo esse relacionamento aí dar certo. Eu até jurava de pé junto que o Zied seria um encostado. Ele não ia trabalhar, ia querer ficar ali, né, descansando enquanto ela trabalhasse, mas não, tá? Ele realmente tem um emprego, ele é uma pessoa que tem CLT, né? Não vive de TikTok nem de OnlyFans. Em maio de 2024, a Rebecca começou uma polêmica também
quando ela abriu uma vaquinha virtual pedindo um dinheiro para poder ajudar a família dela a conseguir a guarda do neto, né, que estaria ali num ambiente inseguro, impróprio para uma criança. Mas muita gente começou a questionar que em vez de contratar, né, um advogado e tal, se o menino tá mesmo nesse ambiente assim insalubre, por que ela não denunciou, né, ela e a família dela, por que não denunciaram lá pro conselho tutelar, né? Pois então, mas mesmo com essas críticas aí, ela até conseguiu levantar uma boa grana, né? Foram US$ 2.700, o que era acho que uns 40% do dinheiro que ela esperava conseguir. Então foi até uma boa coisa. E a Rebeca também, ela continua usando os filtros, né? Tia dos filtros forever, que ela quer parecer jovenzinha pra sempre, né? Ela já fez vários procedimentos também, estéticos, desde que ela entrou pro 90 Dias pra Casar, emagreceu bastante, mas o negócio dela realmente é o filtro lá. São, né, os filtros do Snapchat que ela adora usar. E por último, Jeffree e Varia, né? Porque, nossa, eu morro de preguiça de ter que falar desses dois, gente. Morro de preguiça com todas as minhas forças, mas é o único casal que sobreviveu à 4ª temporada. Porque assim, quer dizer, a gente não sabe, né, muito bem os termos desse relacionamento aí, porque um tá atrás das grades, né, no caso ele, e a outra tá solta, então não sei, né. Mas até hoje eu fico bem impressionado, pra ser bem sincero, de que depois que acabou o programa, ela nunca mais disse nada sobre o Jeffree. E aí no julgamento, né, lembra que ela postou aquele clipezinho do casal vivendo a vida intensamente, isso por um ano inteiro, né? Pois é, lembrando também que Jeffree, ele foi condenado, pra quem não tá lembrado, né? Foi condenado a 18 anos no xadrez por agredir a ex-mulher dele, manter a mulher presa, né, em casa, inclusive impedindo, né, ela de ligar pro serviço de emergência. Só se complicou, né, nesse julgamento. Ele começou a cumprir a sentença no fim de 2021, e aí, como não é réu primário também, né, falta muito tempo pra ele poder sair, né? Ela administra os bens dele, aí de vez em quando ela posta algumas fotos, liga pra ele, né, sei lá o que mais. Teve até uma época que ela tinha parado de fazer algumas visitas pra ele, porque segundo ela, ela não queria passar pelo detector de metal assim com muita frequência, né, porque ela falou que fazia mal pro organismo. Enfim, né? Não sei se isso aí é mesmo, se é verdade, se não é. Pois ela fica aí também agora fazendo vários grupinhos de mulheres pra fazer trilhas, acampamentos, cobrando uma fortuna lá pra essas mulheres participarem dessas aventuras aí com ela. Pois é. Qual desses casais foi o que mais te surpreendeu, menina? E qual é o que você menos gosta? Jeffree Varia, né? Com certeza. Deixa aí sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.